O que tem sido esse novo ensino médio no estado de São Paulo? O que tem sido? Então, é uma reflexão importante Sim. sobre o papel da escola. A gente sempre perseguiu uma ideia de que a escola, o conhecimento, ele precisa se dar a partir da realidade das pessoas. Precisa ser construído a partir daquilo que as pessoas veem sentido. E a reforma do ensino médio no estado de São Paulo, ela tem sido uma experiência muito negativa em relação a isso. Primeiro porque vem com uma ideia de liberdade que não é verdadeira, né? Então, a reforma do ensino médio, desde quando o Temer deu o golpe na presidenta Dilma, ele vem apostando numa ideia de que precisa se mudar o ensino médio, precisa ser uma coisa mais criativa, precisa ser uma coisa que envolva mais as pessoas, que traga mais... Mas na prática não está sendo. Na prática não está sendo. Primeiro porque as escolas públicas no estado de São Paulo, boa parte delas não tem estrutura suficiente para ter a quantidade de itinerários que eles estão ofertando. O próprio termo itinerário, ele é polêmico nesse sentido. Como é que seria? Como é que aconteceria? Porque eles dizem o seguinte, eles estão colocando o seguinte, o aluno, o novo ensino médio, ele precisa dar ao aluno a liberdade de escolha. Mas essa liberdade de escolha, na prática, ela não se dá, porque muitas escolas não têm estrutura, condições de comportar mais de 2, 3 itinerários. Muitas delas... Muitos municípios no estado de São Paulo têm condições de, no máximo, ter um itinerário. Então, o que eu vou escolher? Itinerários seriam um elenco de Diversos matrículas. Diversos temas educacionais, né, que eu possa escolher dentro daquilo que eu acho que pode contribuir com a minha formação intelectual. Você tem que ter professores para tudo isso, né? Tem que ter salas para tudo isso, tem que ter exatamente. Laboratórios para ter laboratórios, ter condições reais para que isso funcione. Né? Outra coisa é o tema, muitos temas que estão chegando. O que você vai aprender, o que tem a ver com o Enem, com a sua formação para o vestibular, você desenvolver um tema sobre o que tá rolando por aí, por exemplo. Né? Ou então, de você aprender a fazer o docinho gourmet, né? O beijinho, a língua de sogra, o brigadeiro, né? Adoro esses docinhos, mas assim, objetivamente, o que isso tem a ver, né? com aquilo que eu preciso aprender? Eu preciso aprender história, eu preciso aprender matemática, eu preciso ter as bases para que eu possa disputar ir para um vestibular e ter condições de ter uma boa vaga na universidade. Eu preciso ter conhecimentos básicos sobre o que aconteceu na história do Brasil, o que aconteceu, o que foi a Revolução Francesa, o que foi... o que aconteceu na Grécia, o que aconteceu com os povos originários no Brasil, na América do Sul, nas Américas como um todo, né? O que aconteceu na África, né? Como é que se deu a escravidão, a trazida de negros e negras para esse continente, né? O genocídio que se deu com essas pessoas. Eu preciso saber disso. Nada disso é colocado, né? Mas mas nada disso é colocado, né? Nunca foi, né? Pois é, então essa reforma no ensino médio, se ela não considerar isso, ela tá fadada ao fracasso. E é isso que está acontecendo nesse momento. Um outro aspecto que diz muito, que tem mostrado muita preocupação, é sobre o ensino profissionalizante, porque eles querem juntar a ideia do ensino regular no médio, querem combinar com o ensino profissionalizante. E aí, o que tem se mostrado esses ensinos profissionalizantes? São iniciativas nem você forma para o ensino regular, nem você forma para o profissionalizante. Mas por que querem juntar isso? Assim, porque é uma forma, você está no mesmo espaço, em tese, você estaria no mesmo espaço, com mais horas, e você tanto teria uma formação básica, como você teria um aprendizado profissionalizante. Só que na prática não está sendo isso, né? Tanto que uma das respostas que o governo federal está dando nesse momento é o aumento das horas, de 1.200 para 2.400. Né? Tem outras questões que eu acho que é necessário refletir ainda, mas é uma resposta importante, mas ainda está distante do que precisa de fato.
né? Então, uma das coisas é a quantidade de horas, que a reforma ela propôs num primeiro momento, né, com o golpista Temer, né, e que o Estado de São Paulo, com Tarcísio agora, tem feito uma propaganda em relação a isso, mas na prática não tem sido isso, porque o que a gente tem percebido na grande parte das escolas é que tem excluído os estudantes, né, que muitos estão no trabalho, muitos acabam não se adequando àquele perfil da escola e acabam saindo da escola. Então, na prática, não tem sido isso, né? As pessoas não têm aprendido coisas que têm a ver com... tenham trazido sentido para elas, para aquilo que elas precisam aprender. Uhum. E, ao mesmo tempo, as escolas não têm se demonstrado espaços que de alguma maneira, façam o mais importante, que é aglutinar os estudantes. Eu acho que a maior experiência disso são as PEIs, no estado de São Paulo, né? Que tem se mostrado grandes espaços de exclusão dos nossos estudantes e, ao mesmo tempo, instrumentos de perseguição aos professores. O que é PEI? PEI é a escola de tempo integral. Tá. Né? São as escolas de tempo integral do projeto Escola Integral do Estado de São Paulo e que tem como objetivo aumentar o tempo dos estudantes nas escolas. Né? E a reforma do ensino médio, elas impactam tanto nas PEIs quanto nas escolas regulares, porque nem todas as escolas se tornaram escolas de tempo integral no estado de São Paulo. Né? E por que você fala que são também momentos de perseguição aos professores? Porque o que acontece? Eles têm criado uma legislação, né, que se organiza por uma lógica do assédio. Então, para que o professor faça aquilo que eles entendem como correto, eu preciso transformar a escola num espaço que tenha a cara da empresa. Então, é uma lógica empresarial dentro da escola pública eles estão trazendo. É esse o projeto deles. Fazer com que, já que eu não consigo transformar a escola em empresa privada de maneira imediata, eu vou fazendo isso nas bases, na legislação, eu vou fazendo isso, eu vou acabando com a escola por dentro. Eu vou tirando verbas, eu vou criando uma legislação que impõe ao profissional determinadas condutas. Então, tudo isso vai transformando a escola num espaço insuportável. Está muito difícil hoje estar na escola pública, porque cada vez está mais complexo. A quantidade de cobranças, de relatórios que se pede o tempo inteiro é algo que está fora da realidade que a gente sempre viveu. Então, a criatividade é algo que está cada vez mais de lado. Sim. A construção do conhecimento está cada vez mais como segundo plano. Então, eu preciso ter uma série de medidas que, de alguma maneira, enquadrem o professor num formatinho. E é isso que a gente tem questionado bastante e que a gente tem refletido com os professores. Uma outra questão é o enfraquecimento dos sindicatos, né? Então, o Estado de São Paulo, por exemplo, já faz algum tempo que eles têm negado o abono de ponto para os professores se organizarem nas reuniões de representantes. Se organizar no seu espaço de trabalho é fundamental. Claro. É fundamental. O que o governo tem feito já desde a época do governo anterior de alguma maneira, negar os nossos espaços de organização de luta. Então, já não cedem mais o abono de ponto, que é uma questão, uma conquista nossa. E esse governo Tarcísio de Freitas / Renato Feder tem negado as nossas reuniões de abono de ponto, nossas reuniões de representante de escola. Então, é um outro elemento que eu acho que também acaba pesando, né? Um outro aspecto da reforma do ensino, né, é a quantidade de horas, né, o aumento da carga horária. Por isso, esse número imenso de escolas de tempo integral, né, de projeto de escola integral, do aumento que se deu aí desde o governo anterior, governo Dória, né? Que, aliás, a gente pode falar um pouquinho já também, mas que criou todas as bases dessa lógica mais autoritária que está colocada aí. Então, o aumentar a quantidade de horas na escola precisa estar associado a uma série de outros aspectos do ponto de vista da construção pedagógica,
né, da construção do conhecimento, de tempo integral realmente, né, que não pode transformar a escola num depósito de crianças. Eu preciso ter condições, estrutura na escola, para que, de fato, a criança veja aquele espaço como um espaço de aprendizagem lúdica. E está mais do que provado que a construção do conhecimento não se dá só no espaço da escola. Eu tenho que estimular que o meu aluno vá para o museu, eu tenho que ter políticas públicas que estimulem o meu aluno a ter um olhar ambiental, que vá fazer conhecer experiências ambientais, que vá conhecer experiências em quilombos, que vá conhecer experiências em tribos indígenas. E por aí vai, né? Que consiga, de alguma maneira, se aproximar o máximo possível das humanidades. Então, a educação de tempo integral é algo diferente da escola de tempo integral. Então, é necessário ter políticas públicas que olhem para isso. A educação ela precisa estar intimamente ligada à ideia da cultura. Educação e cultura precisam caminhar juntos. Né? Então, eu preciso ter espaços em que eu desenvolva literatura na escola, em que eu possa levar os meus estudantes para saraus. Né? Recentemente, a gente fez no podcast Alvorada, a gente fez uma entrevista com Sérgio Vaz, que ele é responsável criador da Cooperifa, né? E aí ele tem feito um trabalho muito interessante nas escolas públicas sobre poesia, sobre literatura, Então, os estudantes eles precisam estar olhando para isso. E não é só no digital, é no material físico. Eu preciso ouvir o outro, eu preciso abrir espaço para a minha criatividade intelectual. Eu acho que esse é o grande desafio que está colocado para a escola pública atualmente. Acho que é um pouco